Nós estamos aí no mês do Setembro Amarelo, onde de forma nacional, pelo menos até onde eu sei, as igrejas, até a própria sociedade, não é? De forma geral, ela tem lidado com as questões mentais, questões de alma, questões emocionais neste mês. Se você for nos Instagrams, Facebook, onde você correr aí, você vai achar alguma informação sobre o Setembro Amarelo, lidando com questões emocionais, questões da alma, questões do cuidado da mente. Então é um mês importante em que a nossa sociedade ela comenta sobre esses assuntos. Então nós, como igreja, nós podemos também e temos palavras sobre isso. Aliás, nós temos a palavra verdadeira sobre estes assuntos. Então hoje, a nossa interrupção em Filipenses é proposital. Nós vamos lidar com um tema que está interligado com o Setembro Amarelo. A questão da ansiedade. Assim como depressão, ontem as mulheres estiveram aqui, aproximadamente 40, é isso? Passaram de nós. Fiquei chateado, nesse sentido. Porque os dos homens deu 32, eu acho, né? 33, elas bateram 40 ou 41 ontem. Aí eu falei para os meninos ali, ei, nós vamos orar para a gente passar elas. Aí o nosso encontro é o próximo sábado. Vai ter apelo no final aqui, irmãos. Os homens. Nós vamos passá-las. Nós vamos bater 45, 50. E eu quero que no próximo elas cheguem a 60. E assim sucessivamente, contando que nós sejamos alimentados pela palavra de Deus e cresçamos. Mas brincadeira à parte. Então nós estiveram aqui ontem as mulheres e uma psicóloga cristã lidou com alguns temas também relacionados ao Setembro Amarelo com as nossas irmãs, muitas convidadas de fora, e foi um tempo abençoador. Então peguei a deixa. Falei, vou aproveitar o domingo, fazer uma pausa em Filipenses e abordar também um tema relacionado ao Setembro Amarelo. Então o tema da mensagem de hoje, irmãos, é ansiedade. O que Jesus nos ensinou. Eu tenho uma pergunta aqui que ela está sozinha no esboço. Você é ansioso? Mas barbaridade. Você é ansioso? Muito ansioso? Mais ou menos ansioso? A ansiedade, irmãos, prestem atenção. A ansiedade, ela tem duas categorias. Existe uma ansiedade mais natural, que é uma ansiedade comum. Por exemplo, tem uma viagem, está na estrada indo viajar para um lugar. Dá uma ansiedade, não dá? Uma expectativa. Ansiedade como expectativa. Um desejo ardente de desfrutar de algo, não é que vai acontecer. Então existe uma ansiedade no sentido mais natural, de expectativa, muito comum, que todos nós experimentamos. Essa não é a problemática, tá? Essa não é a problemática. Mas existe uma outra categoria de ansiedade, que é a ansiedade mais patológica. Que é a ansiedade que lida com preocupação extrema, controle das situações, poder sobre algo, percepção de situações que não acontecem, que você está tão preocupado que lhe roubam hoje. Você não vive o hoje pensando no amanhã. Tamanha preocupação em sua mente, em seu coração. Então esse tipo de ansiedade é patológica. E ela, segundo o Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente, esta ansiedade, a patológica, ela é uma ansiedade que alcança, atormenta 7 a cada 10 brasileiros. A ansiedade natural, como eu disse, todo mundo tem, normal, tranquilo essa. Mas essa patológica, ela alcança de 10 brasileiros, 7. Estamos aqui, talvez, em 80 pessoas. Faz uma continha básica aí, pelo menos umas 20, 25 pessoas enfrentam essa ansiedade patológica aqui dentro desse templo. Segundo dado aqui. E é real isso. Você sabe que é real. Não estou aqui dizendo, profetizando, Deus está me revelando nada. São dados, são fatos da nossa própria experiência cotidiana. Essa ansiedade, ela está não só fora, no sentido lá, mas também dentro da igreja. Alcançando muitos irmãos que vivem ansiosamente preocupados, extremamente preocupados com os problemas com o amanhã. Patologicamente doentes. A ansiedade, meus irmãos, ela alcança uma questão não só biológica, também é química, biológica, tem esse aspecto. Mas a ansiedade, como nós vamos ver, também tem um aspecto de fé, de relacionamento com Deus,
de confiança na providência de Deus, de confiança na soberania de Deus. Então, fé para o cristão não é só questão biológica, mas é também, de igual modo, uma questão de fé. Nós vamos ver isso mais à frente. Irmãos, a ansiedade é para muitos estudiosos o mal do século. Para alguns estudiosos existem dois maus, vou colocar entre aspas aqui, a depressão, né, e a ansiedade. Elas estão interligadas em algum nível, mas fica para uma próxima pregação. Vamos tratar só da ansiedade. Mas os estudiosos dizem que há tanta depressão como ansiedade, elas disputam como o mal do século. Tecnologia, roubando nossa esperança, problemas culturais, sociais, familiares, enfim, tudo isso colaborando para que a ansiedade desponte como o grande mal deste século. E a ansiedade, ela tem um problema. Lembrem-se que eu já disse que eu estou falando da ansiedade patológica. A ansiedade patológica, essa que é considerada uma doença, esta ansiedade, ela é perigosa. E o motivo é simples, meus irmãos. Ela alcança pessoas de qualquer idade. Qualquer idade. Crianças hoje experimentam isso. Você tem criança em casa, sabe do que eu estou falando. Ela já expressa um tipo de ansiedade, às vezes patológica. Crianças, adolescentes, jovens, homens maduros, mulheres, idosos, extremamente ansiosos. Mas não só isso, ela atinge pobre, rico, ela atinge doutores, analfabetos, ela atinge cristãos e ateus. A ansiedade, ela não respeita essas categorias. Ela simplesmente arromba a porta e entra no coração de qualquer um destes que aqui disse. Pessoas ansiosas, irmãos, elas sofrem antecipadamente. Se você conhece uma pessoa ansiosa dentro desse perfil, ela sofre antecipadamente. Elas deixam de viver de forma plena o hoje, o agora, com medo do amanhã. A ansiedade, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, é o estrangulamento da alma. Estrangula a sua alma, asfixia suas emoções. É como um cárcere da esperança. A ansiedade faz isso. Ela tem esse poder, essa capacidade de nos atingir brutalmente. Mas, antes de irmos para o texto, que eu quero abrir com você agora em Mateus 6, versículos 25 e 30. Mateus 6, versículos 25 e 30. Quero olhar para esse texto, que é um texto em que Jesus fala e cuida dos ansiosos. Mateus 6, 25 ao 30, diz assim, irmãos, ó. Eu estou lendo na versão NVI, tá? Eu estou na versão NVI. Jesus está falando com os seus discípulos e também com outras pessoas que estavam ao redor no Sermão do Monte. Portanto, eu lhes digo, Jesus dizendo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Verso 26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam, Jesus está olhando para a natureza, ele está no monte, para os campos. É didático a coisa aqui. Vejam, olhem para os lírios. Olhem para os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um lírio, como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos,
ou os ímpios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que Deus abençoe a exposição da sua palavra, meus irmãos. Aqui está Jesus, meus irmãos, lidando com um tema muito importante para aquele povo à época e para nós hoje. Mas vem cá, olhe bem para mim. Antes de nós analisarmos o texto verso por verso, para aprendermos um pouco sobre a ansiedade, o que Jesus ensinou, eu preciso desqualificar o que alguns entendem por ansiedade. Há muito mito por aí sobre a ansiedade. Muita informação cruzada. Então, antes de definirmos o que é a ansiedade à luz da Bíblia, o que Jesus ensinou sobre ela, como vencer a ansiedade, está aqui no texto. Eu preciso rapidamente desqualificar o que não é ansiedade. Primeiro, irmãos, ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Cuidado com isso. Jesus nos ensinou a orar, lembra com os discípulos? E parte da oração é: dá-nos o pão nosso de cada dia. Então, a ansiedade não tem a ver com desprezar a necessidade do corpo, de comer, de se vestir, de se cuidar. Não é isso. Segundo, a ansiedade não é proibir a previdência quanto ao futuro. Jesus não está proibindo o se programar, não é? Previdência vem de prever algo, se prevenir. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele não está sendo contra você se prevenir para o futuro, se organizar, se preparar. Não é isso. Terceiro, o que a ansiedade não é? A ansiedade não é estar isento de ganhar a própria vida por meio do trabalho. Não é porque Jesus usa lá o lírio e o pássaro, e ele diz: eles não colhem, não plantam, não armazenam, não é? Aí tem gente que não colhe, não planta e não armazena. Não é essa a ideia de Cristo sobre a ansiedade. Não podemos esperar o sustento de Deus, nós como homens. Jesus está falando de animais, do cuidado de Deus sobre a natureza. Mas a nós como homens, Ele nos deu a capacidade de trabalhar, de levantar recursos, de dobrar as mangas e ir para a labuta. Então não podemos esperar o sustento de Deus assentados, de braços cruzados. Não é essa a ideia de ansiedade. Ok? E o quarto e último mito sobre a ansiedade é que a ansiedade também não está nos isentando de dificuldades. Não, irmãos. Embora Deus nos alimente, embora Deus nos dê condições de trabalho, de levantar recursos para comermos, embora Deus nos dê capacidade de comprarmos roupa para nos vestirmos, embora Deus nos dê habilidade de prevenir, não é? De se precaver para o futuro, embora Deus nos dê tudo isso, nós estaremos sujeitos a passar por dificuldades. Ok? Então, ansiedade não é negar as necessidades do corpo, não é não se programar para o futuro, não é deixar de trabalhar e também não é achar que tudo vai dar certo, bem, que você não vai passar por dificuldades. Então, ansiedade não tem a ver com isso, segundo o texto. Deixa eu dar uma definição de ansiedade para você, para mim, para nós. Eu não sou médico, mas nós cuidamos de almas. Então, a minha definição de ansiedade não é segundo A ou B, é segundo a Escritura. É segundo Deus que te criou, que conhece a sua alma melhor que qualquer outro. E segundo a Escritura do Deus que nos criou, que nos conhece a nossa alma, as nossas mazelas, a ansiedade é definida desta forma. Ansiedade, segundo a Bíblia, é sofrer antecipadamente, preste atenção, por um problema que ainda não está acontecendo. É se preocupar de forma exacerbada com algo do futuro que ainda não chegou. Mas aquilo rouba o seu hoje, esgota as suas energias no agora.
Ansiedade, biblicamente falando, é esgotar suas energias agora, hoje, por um possível, repito, por um possível problema que poderá vir amanhã. Biblicamente falando, a ansiedade lida com essa expressão, preocupação extrema. Preocupação extrema. Então, na Bíblia, a ansiedade a qual nós estamos lidando pode ser definida de forma bem simples, com preocupação extrema. Preocupação extremada. Irmãos, nós estamos no século 21, não é? Falando de ansiedade. Mas nós vamos perceber à luz do texto que isso é um problema antigo. Foi Jesus que falou sobre isso há mais de 2000 anos atrás. É um problema milenário, irmãos. Porque desde a queda no Éden, nós passamos a enfrentar essas expressões de sentimento, de afeições, não é? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras doenças que não existiam antes da queda. Então foi a queda no Éden que ela manchou, ela arruinou em partes a estrutura humana. O pecado teve essa capacidade. E por causa disso, a partir de Adão na queda e Eva, nós passamos a enfrentar esses problemas de preocupação extrema. Os irmãos acham que os egípcios tinham preocupação extrema? Na época de Daniel, na Babilônia, né, sempre tiveram, irmãos. Porque faz parte, porque a ansiedade é uma expressão da nossa natureza pecaminosa. Expressa de várias maneiras, de várias formas em nosso dia a dia. O versículo 25 diz assim: portanto, eu lhes digo, Jesus falando, não se preocupem com sua própria vida. Este texto, capítulo 5, está dentro do Sermão do Monte, que é um dos sermões mais importantes da história da igreja. É um dos sermões mais importantes do povo de Deus, para o povo de Deus. Capítulo 5, 6 e 7, irmãos, são 3 capítulos. Nesses 3 capítulos, Jesus, ele faz uma descrição. Ele descreve o perfil do cidadão do reino. Ele diz assim: olhem para o capítulo 5, 6 e 7 e vocês encontrarão o perfil do cidadão do meu reino. Ele começa com as bem-aventuranças, lembram? E ele vai dando vários exemplos de como o cidadão do reino dele, eles devem viver, eles devem se comportar, eles devem agir. É o nosso perfil aqui, irmão. Você quer saber como ser um cristão autêntico? Olhe para Mateus 5, 6 e 7. Então você vai ter o perfil do cidadão do reino. E dentro desse perfil, Jesus lida com um tema importante, que é a preocupação extrema, chamada atualmente de ansiedade. Essa palavra é nova, não existia à época. Preocupação extrema foi traduzida por ansiedade. Mas, irmãos, quando eu olho para o texto, quando eu olho para as palavras de Jesus, começando no versículo 25, já falando de preocupação extrema, chamada de ansiedade, quando eu olho para tudo isso, eu me faço uma pergunta, fiz ao texto e faço a vocês. Como então superar a ansiedade? Já que a ansiedade, ela se manifesta através da nossa natureza pecaminosa. Já que a ansiedade, ela faz parte da vida humana. Enquanto aqui estivermos neste mundo caído, com este corpo ainda caído, nós vamos estar sujeitos a enfrentar a ansiedade patológica, irmãos. Talvez, como eu disse, existam irmãos aqui agora que estão neste nível de ansiedade, patologicamente doentes, ansiosos de forma extrema. Jesus lidou com isso. Como vencer isso, pastor? À luz do texto, meus irmãos, eu quero apresentar, à luz das palavras de Jesus, do próprio Jesus, 3 ações. 3 ações que eu e você devemos realizar para vencermos a ansiedade. Vamos olhar para Jesus, para a sua abordagem sobre a ansiedade e extrair daqui 3 ações que você deve tomar para vencer a ansiedade. Para lutar contra ela com todas as forças, mas não só para lutar, mas também para vencê-la, para derrotá-la, para colocá-la no lugar dela, para que ela não venha a tomar o lugar de Jesus em sua vida. Pessoas ansiosas, irmãos, de certa forma, têm um problema de fé. Elas passam a confiar em situações extremas e preocupantes
ao invés de confiar em Deus. No fim das contas, a ansiedade, apesar de ter o aspecto biológico, químico e patológico que eu falei, a ansiedade vai lidar com uma questão de fé, de confiança em Deus, o seu Pai. Na providência de Deus sobre a sua vida, na soberania de Deus sobre a sua vida, no cuidado de Deus para com você. Todo ansioso, normalmente, não ora. Todo ansioso, dentro desse perfil, normalmente tem dificuldade de orar, em ler a Bíblia, por estar tão preocupado com possíveis problemas. Extremamente preocupado. Então, 3 ações, irmãos, que nós devemos realizar à luz das palavras de Jesus para vencer a ansiedade, a preocupação extrema no tempo que eu tenho. Primeira ação que você deve realizar para lutar contra a ansiedade e para vencê-la, em nome de Jesus. A primeira ação que você deve tomar é a seguinte: identifique que a ansiedade é inútil. A ansiedade, dentro do perfil que nós estamos traçando, é inútil segundo Jesus Cristo. Ela não serve para nada, a não ser trazer a você preocupação extrema, a não ser roubar o seu hoje. Ela é inútil, ela não pode produzir nada de bom. A ansiedade patológica, essa ansiedade, essa preocupação extrema. Identifique isso. A ansiedade é inútil. Verso 27. Verso 26, vamos ler do 25 em diante, que fica mais no contexto. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Versículo 26, Jesus fala das aves no céu para nós observarmos. Mas o ponto para nós aqui é o verso 27. Preste atenção no verso 27. Quem de vocês? A multidão aqui tinha... Os discípulos de Jesus tinham os soldados romanos, judeus, gregos. Ele está em um monte pregando para uma grande multidão. Há uma variedade de pessoas. Ele faz uma pergunta a todos, não só aos seus discípulos. Quem de vocês, irmãos? Olha lá, versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, lembram? Por mais que esteja ansioso extremamente, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo a você agora. Jesus está perguntando isso para você hoje, aqui em São Bento, agora nesse culto. Você pode acrescentar uma hora de vida para você? Meia hora? 10 minutos? O que você pode fazer em relação ao curso da sua vida? Quem de vocês aqui, quem de nós, por mais que se preocupe de forma extrema, ansioso, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Irmãos, a ansiedade é inútil. Pois, por mais ansiosos que estejamos, nós não conseguiremos, irmãos, acrescentar alguns centímetros de curso para a nossa vida. Você não tem nenhuma garantia humana que daqui a 10 minutos você vai estar vivo. Você não pode garantir isso. A ideia de Jesus aqui é lidar com controle e poder. Tirar de nós essa ideia de que o controle de nossa vida está em nossas mãos. Não caia nessa ladainha. Se você for às livrarias, de 10 livros mais vendidos no Brasil, 7 são de coachings, que diz, o destino da sua vida está em suas mãos. É mentira! Mentira! Não está em suas mãos o destino da sua vida. Está nas mãos de Deus, o seu Pai. Jesus está dizendo, se você não pode mexer nisso, alterar isso, por que você está preocupado com as outras coisas? Aquilo que está fora do seu alcance, Jesus vai nos mostrar que está sob o alcance de Deus, seu Pai. A ansiedade é inútil, porque ela nos mostra que nós somos homens incapazes. Incapazes de controlar as situações, de ter poder absoluto sobre as situações. A ansiedade extrema nos mostra a nossa inutilidade, impotência. Irmãos, nós não podemos fazer nada em pelo menos umas 80% das coisas que acontecem conosco. Há um nível de impotência em nós que Jesus chama a atenção. Você não pode fazer isso. Você não tem condições de mexer nisso. Você não pode alterar isso. Você não pode acrescentar 1 segundo a mais de vida para você. Então não fique ansioso.
Não fique extremamente preocupado. Irmãos, além da ansiedade ser inútil, porque nós não podemos movimentar as questões que estão fora do nosso alcance, a ansiedade é inútil porque ela nos rouba as forças para o combate da vida. Irmãos, pessoas ansiosas têm um semblante para baixo. Pessoas ansiosas não têm alegria. Pessoas ansiosas não conseguem desfrutar da vida hoje, pensando na manhã. Não consegue. Ela está sempre preocupada com o amanhã de forma extrema. Quando ela não pode resolver, pelo menos boa parte das situações que ela está pensando. E algumas delas nem irão acontecer. Na verdade, uma grande parte dos problemas que nós temos na cabeça, que nos tornam ansiosos, não vem para a realidade. E isso rouba a nossa capacidade de combate, as nossas forças. Irmãos, aquilo que parece difícil para o ansioso, torna-se impossível. É nebuloso, é cinzento as situações na vida dele. Ele nunca está seguro de nada. Ele está sempre extremamente preocupado. Deixa eu fazer uma aplicação aqui. Você é alguém, vou fazer uma pergunta, uma aplicação. Você é alguém, um cristão, que tem buscado ter o total controle da sua vida? Que tem buscado ter total poder absoluto sobre todas as situações? Jesus está dizendo para mim e para você, você não pode fazer isso. Você é incapaz de fazer isso. Só Jesus tem essa capacidade de ter poder absoluto e controle total. Jesus está nos chamando a atenção, irmãos, para nós olharmos para a realidade de quem nós somos. E a partir disso, deixarmos de ser ansiosos. Deixarmos de nos preocupar com o amanhã de forma extrema. É uma palavra de Jesus para mim e para você. Meu querido, minha querida, entregue o controle total da sua vida para Jesus. Agora, neste instante em oração, faça isso. Diga a Jesus, Senhor, eu não quero ter controle da minha vida. Eu quero que o Senhor controle a minha vida. Eu quero que o Senhor conduza plenamente a minha vida. Eu quero entregar o meu amanhã ao Senhor. Deus é o Deus do amanhã, nós não, irmãos. Nós não podemos acrescentar, algumas traduções dizem um côvado, não é? De vida para nós. Não podemos, centímetros. Nós não podemos, mas Jesus pode. Identifique que a ansiedade que nós estamos falando, ela é inútil. Ela é inútil. Ela é como uma mochila muito pesada. Imagine uma mochila muito pesada. Tem irmãos que dormem, acordam, passam o dia inteiro com essa mochila nas costas. Pesada. Pesada. Ansiosos de forma extrema. Hoje é o dia que Deus está ordenando a mim e a você para que deixemos essa mochila pesada aos pés da cruz de Jesus. Aos pés da cruz do Senhor. Deus não nos chamou para sermos ansiosos. Deus nos chamou para desfrutar da vida e vida eterna e vida plena no Senhor. Por mais que a ansiedade em algum momento, por mais que você em algum momento esteja experimentando a ansiedade, como eu disse anteriormente, é possível. Isso não define quem você é. O que define quem você é a obra de Jesus por você. É o Espírito que habita em você. É a vida eterna que você tem em Cristo Jesus. É os dons do Espírito. Você está em Cristo, você é uma nova criatura. Não se preocupe com amanhã. Nós não podemos acrescentar uma hora de vida a nós. A ansiedade é inútil. Segunda ação, irmãos, que nós devemos tomar para lutarmos contra a ansiedade. E não só isso, para vencê-la. Irmãos, eu estou com um discurso triunfalista porque eu creio no poder de Cristo. É triunfalista sim. Eu creio que é possível vencer a ansiedade, porque Jesus ensina isso. Jesus ensina isso, não sou eu. Nós vamos ver isso mais a fundo. É triunfalista nesse sentido, nós podemos vencer. Você não precisa viver
intensamente, todos os dias, de forma ansiosa, extremamente preocupado. Você não precisa, não deve viver assim, porque ela é inútil, mas também nós podemos lutar contra ela identificando a causa da nossa ansiedade. A causa da nossa ansiedade, irmãos. A causa. Esta é a segunda ação. Jesus vai identificar a causa da ansiedade. Vamos aos versículos 32. Depois eu vou passar pelos outros, no ponto 3, que é o principal ponto. Versículo 32. Diz assim: pois os pagãos, algumas traduções podem dizer os gentios, não sei se alguém tem essa tradução aí. Os gentios, os pagãos. Estes, pois, os gentios, os pagãos, é que correm atrás dessas coisas. Quais coisas, pastor? Bens materiais, bens financeiros, coisas que o mundo oferece. Vamos ver isso com mais calma daqui a pouco. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Irmãos, dentre as várias causas da ansiedade que poderíamos pontuar, vejam, existem várias causas que fazem com que a ansiedade se manifeste, se expresse em nossa vida. Poderíamos citar várias, mas eu quero, à luz do texto, pontuar uma que é a mais importante para o texto. A incredulidade, ou seja, a falta de confiança na providência de Deus é a principal. É a principal. É a principal. A ansiedade se manifesta de forma pecaminosa em minha vida, em sua vida. Por que ela se manifesta de forma pecaminosa, a ansiedade? Porque ela rejeita a ação da providência e soberania de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ela rejeita. Ela não aceita ter um Deus soberano. Ela não aceita ter um Deus que prover tudo aquilo que é necessário para nós. Ela rouba a esperança do nosso coração. Ela diz: você está sozinho. Você está sozinho. Você não tem ninguém. Você está abandonado. Ela diz isso para mim e para você. Jesus está dizendo: sabe quem deve pensar assim ou quem pensa assim? Os pagãos. Os ímpios. Os gentios. E por que que Jesus cita os gentios, os pagãos ou ímpios, como aqueles que buscam as coisas materiais, os bens que o mundo oferece como fim em si mesmo? Por que que Jesus cita eles? Porque eles, os pagãos, os ímpios, não têm relacionamento com Deus. Eles não têm. Eu estou aqui para dizer isso mediante a Escritura. Qualquer pessoa ali fora que não está em Cristo, ela não tem Deus como Pai, como provedor. Ela tem Deus como Criador apenas. Mas eu e você temos Deus como Pai também, além de termos Deus como Criador. Jesus cita dois grupos: os que têm Deus como Pai, que somos nós, e aqueles que não têm relacionamento paterno com Deus. Jesus diz: esses aqui, eles vivem ansiosos. Esses aqui são extremamente preocupados com o amanhã. Irmãos, eu conheci uma história lá em São Paulo de um homem que ele tinha muito dinheiro. E ele pegava o carro dele e ele saía todos os dias ao fim da tarde para dirigir. E ele gastava as horas indo para um lugar e voltava todos os dias, sem direção. Ele era muito rico. É ele aqui, ó. Jesus está falando dele. Ele vive assim, porque ele não tem Deus como Pai. Ele vive extremamente preocupado, porque ele vivia com a empresa, com os negócios. Ele não dormia, vivia à base de remédios. E o único consolo que ele achava era sair dirigindo, sem destino, e voltar para casa à noite. Para não pensar nos problemas da empresa, da família e etc. E tal. Aqui está, Jesus falando, esse cara, por não ter Deus como Pai, vive assim. Aí Jesus vem para a nossa igreja, ou para a nossa realidade de cristãos, e ele diz: tem muitos de nós que estão vivendo como esse cara. Eles têm Deus como Pai, mas eles vivem como órfãos. Tem cristãos que têm Deus como Pai, mas vivem como órfãos. Esquecem que tem um Deus Pai, provedor, criador, soberano, cuidando da vida deles.
Ele vai explicar isso com mais detalhes à frente. Irmãos, o Hernandes Dias Lopes diz assim para nós: ficamos ansiosos porque duvidamos. Eu até grifei a palavra. Ansiedade, a incredulidade, a falta de fé tem a ver com dúvida. Porque duvidamos que Deus, olha isso aqui, irmãos, é suficientemente bom e sábio para cuidar de nossa vida. Cristãos ansiosos duvidam da bondade e da sabedoria de Deus para com a vida deles. Percebe como é uma questão de fé? Você duvida daquilo que a Bíblia diz sobre Deus, que Ele é bom e Ele é sábio para com os seus. Ela rejeita isso, a bondade e a sabedoria de Deus para com a nossa vida, para com o cuidado sobre a nossa vida. Ficamos ansiosos? Hernandes continua. Porque tentamos tomar o destino de nossa vida em nossas próprias mãos. Só temos duas opções, preste atenção. Só temos duas opções. Descansamos na bondosa providência de Deus, ele diz, Hernandes. Ou a gente descansa na bondosa providência de Deus, ou seremos estrangulados emocionalmente pela ansiedade. Ele diz que não há o meio termo. Ou o cristão, ele confia na bondade, na sabedoria, na providência de Deus, ou ele vai, hora após hora, dia após dia, ser estrangulado em suas emoções pela ansiedade. E é isso que acontece com os cristãos ansiosos. Pela manhã, quando dormem, eles amanhecem sendo estrangulados emocionalmente por pensamentos que provêm da ansiedade patológica. Ao invés do cristão acordar pela manhã, olhar para os céus e dizer: Senhor, graças te dou pela noite, pelo dia, pela cama, por isso, pelo teu cuidado, pela proteção, certo? Ao invés de fazer isso, a primeira coisa que ele pensa são nos problemas que ele tem que enfrentar. Isso lhe rouba a manhã, lhe rouba o café da manhã, lhe rouba a comunhão com a família, lhe rouba o tempo de serviço, lhe rouba tudo. Irmãos, a ansiedade é um dos maiores ladrões da alegria. Ela rouba a sua alegria, rouba a sua paz, rouba a sua esperança. Por quê? Porque ela rejeita a sabedoria e a bondade de Deus no cuidado da sua vida. É como se o seu coração dissesse: Deus, eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, mas eu não recebi o Senhor como meu Pai provedor. Eu creio que Jesus é meu Senhor, eu creio que Ele é meu Salvador, mas eu não o recebi como Deus Pai, como aquele que provê de forma bondosa e sábia tudo aquilo que é necessário para a minha vida. Irmãos, os gentios, os pagãos, aqueles que não têm a Deus como Pai, eles depositam toda a sua força, foco de vida, tudo, principalmente nas coisas desta vida. Vou dar alguns exemplos, com a sua Bíblia aberta. Vá ao versículo 19, do capítulo 6 mesmo. Os gentios, os pagãos, os ímpios, eles vivem assim, ó. Versículo 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois, onde estiver o seu tesouro, ou seja, as suas riquezas, estará ali o seu coração. Os gentios, os pagãos, os ímpios, eles vivem dessa forma, ajuntando e acumulando tesouros nesta terra. Colocam o seu coração nos bens materiais que a vida pode oferecer. Jesus diz a mim e a você: vocês não podem agir assim. Não ajuntem ou acumulem tesouros aqui. Veja, lembra o que eu falei? Ele não está rejeitando o trabalho, o ganhar dinheiro. Não é isso.
Ele está falando de um propósito de vida, de um foco de vida. Juntar bens materiais nesta vida. Jesus diz, os ladrões roubam isso. Eu fiquei sabendo que um jogador de futebol, eu não lembro quem me contou, não sei se foi o Digão, foi um jogador que perdeu em apostas, Digão? Cripto quanto? 45 milhões. Pensa na cabeça desse rapaz agora. Eu não sei se ele é cristão ou não. Pensa na cabeça desse rapaz. Não dá para recuperar, perdeu 45 milhões. Não ajuntem tesouros ou riquezas como fim último nessa terra, porque os ladrões podem roubar. Mas ajuntem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não podem corromper. Mas os gentios e os pagãos não vivem só para levantar recursos aqui na terra. Eles vivem também pela cobiça dos seus olhos. Olha o verso 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo, a janela, a entrada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você... Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são! Os gentios vivem a partir da cobiça dos olhos, dos desejos dos olhos. Vivem por aquilo que os seus olhos podem ver. Vivem por aquilo que os seus olhos podem desejar e eles podem adquirir. Jesus diz, se os seus olhos forem bons, seu corpo será, mas se não forem, você está em trevas. Os gentios vivem assim. Quantos cristãos estão em nosso meio e estão consumindo pornografia, irmãos? A cada 5 homens dentro das igrejas, 3 consomem pornografia com frequência. Pais, esposo, pastores, líderes. Porque estão vivendo como pagãos, cobiçando somente pelos olhos. Quantas mulheres em nossas igrejas estão vivendo de aparência? Se o meu corpo não é bonito, se a minha aparência não é bonita, eu não presto, eu não sirvo. Isso é mentira do diabo para você, minha irmã. E estão ansiosas por causa disso. Veja, não estou rejeitando o autocuidado. Entendam aqui, meus irmãos. Estou rejeitando colocar isso como fim em si mesmo. Como se isso definisse quem você é, minha irmã. E não é isso que define quem você é. Eu poderia citar tantos outros problemas que nós, pela cobiça dos olhos, estamos enfrentando como igreja, como cristãos, e por causa disso estamos ansiosos. Por causa disso vivemos ansiosos. Jesus diz, não vivam assim. Os gentios, os pagãos, vivem assim. Vocês não podem viver pela cobiça dos olhos, porque senão vocês andarão em trevas. Trevas habitarão o coração de vocês. Mas os gentios também buscam outra coisa. Buscam viver somente para isso, somente para isso. Eles buscam servir a algum senhor. Vamos ao versículo 24, que diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí Jesus dá um exemplo. Vocês não podem servir a Deus e a mamão e ao dinheiro. Eu poderia trocar aqui, vocês não podem servir a Deus e a sexualidade. Vocês não podem servir a Deus e os bens materiais. Você não pode servir a Deus e os títulos acadêmicos. Você não pode servir poderia estar várias coisas no lugar de mamão, do dinheiro, que podem se fazer como senhores em nossa vida. Muitos de nós, infelizmente, estão submissos a algum senhor, mamão ou alguma outra coisa. E por causa disso, vivem ansiosos, porque não estão debaixo do senhorio de Cristo, o verdadeiro Senhor. Irmãos, a ansiedade, escute bem, a ansiedade nos afasta de Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade,
é o útero onde é gestada a incredulidade. Ela é o útero onde nasce um bebê chamado incredulidade. E nós então deixamos de confiar em Deus, o nosso Pai Celestial, e passamos a servir os nossos bens materiais, como Jesus falou, ou passamos a servir, a viver de acordo com a cobiça dos olhos, ou passamos ainda a servir a algum Senhor que não o Senhor Jesus. E estas coisas, Jesus diz, levará vocês a viverem ansiosos extremamente, preocupados extremamente. Uma aplicação aqui para nós, irmãos. Você tem vivido neste ponto como cristão ou como um gentio? Quando você encara a causa da ansiedade, que é a fé, que é a incredulidade, a ausência da confiança no cuidado de Deus sobre a sua vida, quando você se depara com isso, como você tem reagido, meu irmão, minha irmã? Você tem olhado para as adversidades que se levantam contra você, e você tem olhado para elas e tem dado de dedo na cara delas e dizendo: eu confio no cuidado paternal do meu Deus. Ansiedade, vá para lá. O apóstolo Paulo diz: tudo que for puro, bom, agradável, não é? Esteja aqui em seus pensamentos. O apóstolo Paulo diz para nós renovarmos a nossa mente pela palavra, não é isso? Romanos 12. Irmãos, existe uma batalha, e essa batalha se encontra em seu coração. Quem reina em seu coração? A fé na providência de Deus, na soberania de Deus, na sabedoria de Deus, no cuidado de Deus, ou a ansiedade, a preocupação extrema por aquilo que você não pode controlar, por aquilo que ainda nem aconteceu e tem roubado suas forças. A minha oração por mim, por você, meu irmão e minha irmã, é que nós localizemos a causa da ansiedade, a principal causa, que é a incredulidade, e que hoje, no poder do Espírito Santo, nós possamos olhar para as nossas adversidades, para tudo o que enfrentemos, possamos enfrentar à luz do cuidado paternal de Deus sobre nós. Deus está cuidando de você. Deus é um Pai, é sábio, bondoso, poderoso, soberano, e Ele está cuidando de você. E você precisa preservar essa fé em seu coração. Pregue para sua alma. Diga para ela: não se abata. Espere em Deus. Confie em Deus, pois ainda o louvarei. Irmãos, terceira e última ação que nós devemos tomar para lutarmos contra a ansiedade. Não só isso, para que nós possamos vencê-la. A terceira e última ação, Jesus vai então identificar a cura da ansiedade. Não é isso? Jesus identificou já outros pontos da ansiedade. Ela é inútil, ela tem a ver com fé, e aqui ele vai identificar a cura. Nas primeiras duas ações, Jesus dá o diagnóstico para nós. E agora, como um bom médico que ele é, ele dá também o remédio, a cura, para nós vencermos a ansiedade. Ele vai prescrever, nos versículos que nós vamos ler, 2 remédios, para que você tome todos os dias. 2 remédios seguros, para que você combata e vença a ansiedade. Em primeiro lugar, Jesus vai nos ordenar. E eu coloquei a palavra ordenar propositalmente, porque não é um pedido, é uma ordem do Senhor Jesus. Ele vai nos ordenar a confiarmos no cuidado providencial de Deus. E Ele vai nos ordenar a buscarmos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Ele vai falar de prioridades ao final. Primeiro remédio. Confie no cuidado de Deus. Confie no cuidado de Deus. Vamos ao versículo 26 em diante. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, olha a expressão aqui importante para nós, irmãos. Olha essa expressão importante. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Seguimos o texto, versículo 28.
Por que vocês se preocupam com roupa? Jesus vai dar um outro exemplo da natureza. Os lírios. Vejam como crescem os lírios do campo. Primeiro as aves. Segundo os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo. Aí Jesus dá um exemplo de Salomão. Contudo, eu lhes digo. Nem Salomão, o homem mais sábio, com toda a riqueza que teve, um homem belo, em vestimentas, em aparência, poderoso, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um pequeno lírio, uma pequena flor de um jardim. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, ou seja, algo transitório, hoje existe e amanhã não, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Irmãos, Jesus nos chama a olhar para a natureza. Você está ansioso? Abra a janela ou procure um parque, uma árvore e se depare com o cuidado de Deus sobre a criação. Olhe para o passarinho. Jesus aqui é pedagógico, irmãos. Não tem mistério aqui. Olhe para o passarinho. Olhe para o lírio do campo. Olhe para a flor. Deus não cuida deles? Quanto mais de você. Que é muito mais valioso do que um passarinho, um lírio ou uma flor. Se Deus, o Criador, cuida deles, quanto mais Deus, o Pai Celestial, não cuidará de vocês. Pegue esse remedinho, essa pequenininho. Olhe para a natureza e perceba a mão de Deus cuidando da sua criação. Jesus diz, da mesma forma como Deus cuida da sua criação, que tem um valor menor, Deus cuidará de vocês, que tem um valor muito maior. Com alimento, com vestimenta e com cuidado. Cuide, confie no cuidado de Deus. Irmãos, deixe a provisão de Deus dominar a sua mente e você estará livre de buscar aquilo que os pagãos ficam buscando. Deixe pela manhã, logo cedo, ou antes de dormir também, deixe que a sua mente seja tomada pela afirmação que Jesus faz aqui. Não tem vocês mais valor do que os pássaros e os lírios? Pregue isso para você. Não tem eu valor mais do que o pássaro e do que os lírios que Deus cuida? Não tem um eu mais valor? Não tem a minha família mais valor que os pássaros e os lírios do campo? Para que Deus não cuide de nós? Essa é a ideia, irmãos. Confie no cuidado paternal de Deus sobre você, sobre sua família, sobre sua vida, sobre seus negócios, sobre aquilo que você faz, sobre as obras das suas mãos. E isto aqui está debaixo do cuidado paternal de Deus. O dia que Deus falhar com os pássaros e com os lírios, Jesus diz, Deus falhará com você. E isso não acontece nunca. Deus sempre supre aquilo que é necessário para que a sua criação permaneça, não é? Deus sempre suprirá aquilo que é necessário para nós, o seu povo, como nosso Pai. Confie no cuidado de Deus. Por fim, o segundo remédio para que nós vençamos a ansiedade, à luz do texto, é que nós devemos reajustar as nossas prioridades. Olha o versículo 33, 34, caminhando para a conclusão. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem. Não, de novo, Jesus está falando. É a terceira vez. Não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã trará das suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Irmãos,
A cura para a ansiedade passa por também reajustar as nossas prioridades. O reino de Deus, a sua justiça, viver sobre o senhorio de Cristo, fazer a vontade de Deus, deve ser a prioridade em nossa vida. E quando nós estivermos com a nossa prioridade reajustada em buscar a Deus, a sua vontade para nós então desfrutaremos de paz, de esperança, de conforto. Irmãos, a ansiedade só pode ser curada pela certeza de que todas as nossas necessidades serão supridas por Deus, o nosso Pai. Jesus diz: se vocês buscarem o reino de Deus, a sua justiça, se vocês buscarem viver a vontade de Deus para vocês, todas as coisas serão acrescentadas. Quais são todas as coisas, irmãos? Tudo que ele acabou de falar. O alimento, roupa, né? Providência, sustento, cuidado, tudo. Jesus diz: quando vocês buscarem a vontade do Pai, viverem de acordo com a vontade do Pai, o seu reino, vocês então terão a certeza de que todas essas coisas lhes serão creditadas, lhes serão dadas. Mas não só isso. Não é só um reajuste de prioridade em buscar o reino de Deus. É também colocar o mal de cada dia em seu lugar. O versículo 34 termina dizendo: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Quem está falando aqui é Jesus, não sou eu. Lute contra o mal de hoje, não contra o mal que poderá vir amanhã. Trave as batalhas do hoje, não as batalhas do amanhã. E para cada batalha do hoje, Jesus diz ao ansioso: eu estou com você, eu estou contigo, eu te ajudarei, eu caminharei com você. Não se preocupe com o amanhã. Deixe o amanhã se preocupar com ele mesmo. Irmãos, Deus cuida de seus filhos. Confiemos e repousemos nossos corações aflitos nessa verdade. Deus cuida de seus filhos. Faça um momento de introspecção agora, nós vamos orar. Faça um momento de introspecção, de avaliação pessoal sua, na sua vida. Como você tem lidado com as adversidades que você tem enfrentado. Faça uma autoavaliação agora. E diga como o salmista Davi diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Mais do que isso, agora, de forma pessoal, pregue para a sua alma e diga assim: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mais ainda, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. O que a Bíblia nos ordena é pregar para a nossa alma de que Deus, o nosso Pai, cuida dos seus filhos, apesar de sermos ansiosos. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui como teu povo, reunido em teu nome, para falarmos, Senhor Deus, à luz da tua palavra, de um assunto tão importante para a nossa vida cotidiana, Senhor. Não só a nossa vida aqui na igreja, mas a nossa vida também cotidiana. Algo que tem assolado muitos de nós, Senhor, ansiosos, preocupados de forma extrema. Muitos de nós aqui, Senhor, não estão conseguindo desfrutar da vida. Muitos de nós, Senhor, não estão conseguindo desfrutar do hoje, do agora. Muitos de nós, Senhor, não estão conseguindo desfrutar das bênçãos do dia de hoje, porque estão extremamente preocupados com o amanhã, ansiosos. Muitos de nós, Senhor, não estão conseguindo desfrutar da esposa, do esposo, por causa da ansiedade. Não estão conseguindo desfrutar dos filhos. Não estão conseguindo desfrutar da comunhão à mesa em nossa casa. Não estão conseguindo desfrutar das bênçãos que o Senhor tem nos dado,
porque estão extremamente preocupados com aquilo que pode vir a acontecer amanhã. Mas, Senhor, que a luz da tua palavra que nós ouvimos hoje, que a palavra de Jesus venha ao nosso coração quando ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Que a palavra de Jesus venha ao nosso coração, Senhor Deus, como remédio, como cura para a nossa alma. Busquem primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas eu estou cuidando. Que nós possamos nos lembrar, Senhor, que enquanto nós cuidamos das tuas coisas, o Senhor cuida das nossas. E o Senhor é um bom cuidador. E o Senhor é sábio e bondoso no cuidado da nossa vida. Que a nossa alma saia refrigerada, Senhor, sabendo que nós somos os teus filhos e o Senhor é o nosso Pai e que nós podemos confiar no teu cuidado. Assim oramos, em nome de Jesus, o teu Filho e nosso Salvador. Amém, amém e amém.